Bem-vindos a mais uma live que é um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz, situada à Rua Silva Jardim, número 503, no bairro do Macuco, na cidade de Santos. E agora vamos para mais um momento de meditação na Palavra de Deus. Essa palavra que é alimento, que nos traz força, que nos traz vigor para caminharmos até que Jesus volte e venha buscar a sua noiva, que é a igreja, que somos nós. E para iniciarmos esse momento de meditação, necessário se faz entrar em contato com Deus, falar com Ele, porque Ele é o nosso Pai. Ele deseja ser chamado de Pai. Tanto que foi essa a orientação de Jesus, quando Ele ensinou a oração: Pai nosso que estás no céu. Então, nesse momento, se você puder, feche seus olhos. Se não puder, pense no Pai que está lá no alto, olhando você, olhando o nosso proceder aqui. Amado Pai, Paizinho, Pai amado, Pai querido, te adoramos, te bendizemos, porque Tu és tudo em nós. Tudo vem de Ti e tudo vai para Ti. Pai, apesar de mim, abençoa essa palavra, Senhor. Apesar das nossas limitações, faz aquilo que te agrada, Pai. Estou me colocando nas Tuas mãos agora, pedindo misericórdia, porque sei quem sou e sei quem Tu és. Deus Todo-Poderoso e que nos ama tanto. Abençoa, Senhor, cada um que vai ouvir essa mensagem. Abençoa, Pai, cada um que tem desejo de Te conhecer, de saber um pouco mais do que fazer a cada dia, como andar, como caminhar. Nos ensina, Senhor, nos ensina a trilhar esse caminho até que o Senhor volte, até que Jesus volte, até que o nosso noivo venha buscar a igreja, venha buscar a sua noiva, para juntos estarmos eternamente nos céus. Mas enquanto isso não acontece, nos ensina, Senhor, que essa porção da palavra venha nos alimentar e nos fortalecer, Senhor, pois esse é o Teu desejo, que a gente Te conheça mais e mais e que nós tenhamos intimidade contigo. Abençoa essa mensagem, é o meu rogo, em nome de Jesus. Amém. Queridos ouvintes, o tema de hoje é Poder do Alto. Para podermos andar nesse mundo como Deus deseja, não é fácil para o ser humano. E posso até dizer que é impossível agradar a Deus na medida que Ele deseja. Mas Deus sabe disso. Porque Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe quem nós somos. E para isso, Ele nos deu poder dEle. Poder vindo dEle. Então, quando você pensar, eu sou fraco, lembre-se das palavras que Ele deixou na carta de amor, que é a palavra de Deus. São livros, letras, que fazem todo sentido para nós, que tem orientação, que tem consolo, conforto, que tem palavras de vida, de amor.
e que toda a Bíblia aponta para Jesus. Toda essa carta deixada por Deus aponta para Jesus. E é através dessa mensagem que vamos saber como andar. E para fazer o que Deus quer, Ele nos deu o poder do alto. E para a gente entender um pouquinho sobre isso, eu trouxe para vocês alguns personagens bíblicos. E eu vou começar por Davi. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 13, está escrito assim: Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia, prestem atenção nisso, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Davi, aqui nessa situação, ele estava sendo ungido como rei, o segundo rei de Israel. Porque o primeiro rei, Saul, tinha desobedecido a Deus de forma grave. E Deus retirou dele o reino e deu a outro, que é Davi. Então, o que nós vemos aqui é um Davi, o menor de seus irmãos, o caçulinha, o que era meio que rejeitado, porque todos os outros eram soldados do rei Saul, poderosos, forjados para a guerra, treinados, altos, fortes, bonitos. E vem Davi, o caçulinha, também bonito. A genética de Jessé, de seu pai, era boa, né? Jessé fez bonitos filhos, mas era pequeno para aquela função de rei. Mas era esse jovem que Deus queria, que Deus apontou para Samuel. E o mais importante, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Para essa missão que Deus estava dando para ele, de reinar sobre Israel, Deus deu poder do alto para guerrear e para reinar. E quando você vai vendo a história de Davi, você vê suas vitórias e você vê algumas derrotas quando ele se afasta da vontade de Deus, mas Deus estava dando forças para ele, forças do alto, para ele superar cada um daqueles obstáculos que foram surgindo na vida dele. Então, aqui nós percebemos em 1 Samuel 16:13 que desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou dele. Foi com essa força, com esse poder do alto, que Davi venceu e foi vencendo todos os obstáculos. A vida dele não foi fácil, mas ele tinha acesso a esse poder que Deus fornece a quem Ele quer e a quem o busca. Vamos lá para Paulo. Agora nós vamos para Atos 9, do versículo 15 ao 17. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios. Não só dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel.
e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Essa situação aqui é logo após a conversão de Paulo, que ainda era Saulo, e depois seu nome é mudado para Paulo. Saulo de Tarso, ele era um fariseu muito fervoroso, e ele achava que aqueles homens do caminho, que aquele Jesus, era só mais um farsante, mais um que vinha com uma religião nova para atrapalhar o judaísmo. E ele, muito fervoroso na sua religiosidade, começou a perseguir os então, depois chamados cristãos, pequenos cristos. Aí o que aconteceu? No meio do caminho, indo para Damasco, Jesus apareceu em visão para ele. E Paulo caiu do cavalo, ficou cego e foi para Damasco cego, depois de ter ouvido a voz de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde: Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues? E falou outras coisas para ele, leiam lá em Atos. Mas Saulo agora está cego, atônito, está transtornado por causa daquela visão. Ele está há 3 dias sem comer, está em jejum, está em oração. Jejum e oração, 3 dias. E Jesus fala para Ananias: olha, vai lá e ora por Saulo. E aí Ananias falou: não, Jesus, esse homem persegue, põe na prisão todos os que te chamam pelo teu nome, que pregam o teu nome. Como que eu vou até ele? Vai, Ananias, vai, obedece. Porque este para mim é um vaso escolhido, não só para os de Israel, mas ele vai falar, perante reis e principalmente diante dos gentios. Quem são os gentios? São todos aqueles que não são judeus. Todos. Então tinham os judeus, povo escolhido, formado a partir de Abraão, um povo que Deus selecionou para manifestar seu poder na terra, que até o fim precisamos olhar para Israel, que é o relógio do mundo, é aquele povo que vai mostrar, que vai revelar tudo que está escrito na Bíblia a respeito do final dos tempos. E esse povo especial que Deus selecionou é o povo escolhido, o povo judeu. Os gentios são todos que não são esse povo. Somos nós, brasileiros, italianos, gregos, americanos, todos esses. Nós somos os gentios. Então, Jesus falando para Ananias: veja só, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, de todos aqueles que não são judeus, e dos reis e dos filhos de Israel. E mais, Jesus está falando aqui para Ananias: mostrarei para Paulo, para Saulo, que ele deve padecer pelo meu nome. E quando você vê a história, você vê o quanto Paulo sofreu, a ponto dele dizer: trago em mim, trago em meu corpo as marcas de Cristo.
tomando chicotadas, sofreu naufrágio, ficou em cadeias. As cadeias não eram fáceis, não eram molezinha, não tinha marmitinha, não tinha colchãozinho, densidade 33, não, era prisão escura, úmida, propensa a doenças, grilhões, eram ferros colocados nos braços, nas pernas. Às vezes tinham situações que eram colocados como pelourinhos, pendurados. Era muito sofrimento. E Paulo suportou tudo isso por amor a Cristo. E aí vem mais ainda. Ananias falando: irmão Saulo, ele recebeu ordem de Jesus e chega para Saulo como irmão. Você agora é meu irmão. Estamos na mesma família. Estamos no mesmo corpo. Você foi chamado para ser corpo de Cristo. Irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas. Me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito. Poder do alto. Deus sabe quem somos. Deus sabia quem Davi era e quem Saulo, que depois se tornou Paulo, era. Que era homem, que era frágil, que precisava de algo mais para fazer o que ele desejava, o que Deus desejava. Então veio um poder para que sejas cheio do Espírito Santo. Para que esse poder? Ele precisava desse poder para pregar o Evangelho de Cristo, para resistir aos sofrimentos futuros, tudo aquilo que ele viria a passar, por amor a Cristo. Então, para que nós possamos suportar algumas coisas, para que nós tenhamos ousadia, coragem, para pregar o Evangelho, mesmo num mundo corrompido, que não quer ouvir falar de Deus, nesse mundo que mata cristãos. Você vai para os países islâmicos, para os países comunistas, e você vê cristãos sendo mortos. Então, necessário se faz poder do alto, porque por nós mesmos nós não conseguimos, não temos força nossa, mas do alto vem poder. E Paulo, ele foi cheio do Espírito Santo, e a partir dali ele começou a fazer a vontade de Deus, a verdadeira, porque ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, quando ele perseguia essa religião do caminho, desse Jesus. Ele achava que Jesus era um falso, mais um, como tantos outros que já haviam aparecido e tinham levado tantas pessoas para fora do judaísmo. Então ele estava achando que estava fazendo o que Deus queria. Mas Jesus falou: por que me persegues? E mostrou, através de Moisés e dos profetas, foi esclarecendo para ele que ele era a resposta de Deus para o mundo. E ali, cheio do Espírito Santo, cheio do poder do alto, ele fez o que Deus queria, o que realmente Deus queria, não o que ele achava que era o certo. Vamos agora para Estevão. Atos 7, 55 e depois do 59 ao 60. Mas ele,
estando cheio do Espírito Santo, Estevão, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Oh, aleluia! E Jesus, que estava à direita de Deus, olha que visão maravilhosa. Ele viu a glória de Deus e viu Jesus à direita do Pai. Que visão! Depois vamos para 59 a 60. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, isto é, morreu. Morreu. Mas morreu salvo. Morreu e foi para a glória. A mesma glória que ele teve o privilégio de contemplar antes da sua morte. Ele viu, mas ele estava cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, cheio deste poder do alto, ele teve forças e condições para sofrer e morrer por amor a Cristo. Então entendam que muitas vezes existem pessoas que não são salvas da morte. Paulo falou: para mim, o morrer é lucro. É lucro. Porque se eu morrer, eu estarei nos céus. Por que ter medo? Por que ficar apavorado? Entenda que se Deus tem um propósito na sua vida, e a esse propósito ainda não se completou, Ele vai te conservar em vida, com saúde ou sem saúde. Ele vai te conservar em vida. Porque até num leito de doença, você pode servir a Deus. Você pode pregar a sua palavra. É claro que a gente quer ter saúde. É claro que a gente quer ter vida boa. É claro. É natural e é normal desejar essas coisas. Mas se Deus tem propósitos para nós, onde isto não vai fazer parte, onde passaremos por doenças, com Cristo, com o Espírito Santo, com esse poder do alto, nós teremos força, teremos algo sobrenatural, nos fortalecendo e nos mantendo firmes, até que venha o nosso último suspiro, ou até que Jesus volte para nos buscar, ainda em vida, quando ainda estivermos vivos. Entenda isso. Quando você recebe esse poder do alto, ele te fortalece. Ele te dá poder para suportar qualquer sofrimento e até a morte. Como aconteceu com Estevão. Estevão, ele foi o primeiro mártir do Evangelho. O primeiro mártir. Então entenda que sofrimento não nos afasta de Deus. Às vezes, Deus permite alguns sofrimentos, muito pelo contrário, para nos aproximarmos dele. Porque enquanto a vida está boa, enquanto está com saúde, enquanto está com dinheiro, enquanto está... é só festa, é só distração, é só, sabe,
auê, e você esquece de agradecer. Senhor, obrigado pela saúde, obrigado pela família. Eu te agradeço, Senhor, porque estou saudável, posso trabalhar, posso ganhar o meu pão de cada dia. Obrigado, Senhor. É bênção tua e eu estou muito alegre. Mas se vier a doença, Senhor, tem misericórdia de mim. Me dá forças, eu estou com dor, eu estou sofrendo. Mas eu creio que essa dor que eu estou passando não é maior do que a dor que o Senhor passou na cruz. No seu sangue que foi derramado por mim. Então eu te agradeço por tão grande salvação que o Senhor me deu. E eu te peço, Senhor, força do alto, para que eu possa suportar tudo isso. Tem misericórdia de mim que sou fraco. Me ajuda, Senhor. E tenha certeza, eu tive essa experiência, onde no leito do sofrimento, Deus me deu tanta força. Pessoas que vinham me visitar para me consolar e saíam consoladas. Era meu? Não, não era. Frágil, pequena, falha. Mas naquele momento veio um poder do alto e palavras que não eram minhas saíam da minha boca. E uma pessoa em especial falou: eu vim te confortar e você que me conforta, estou saindo daqui diferente. A pessoa saiu agradecida e eu lá deitada, quebrada, engessada, com dores, mas poder do alto para me fazer suportar. E passou. Eu levantei do leito, formei família, tive filhos, e para a glória do Senhor estou aqui, falando desse amor. Não é um amor fictício, um amor que eu li, é um amor vivido. O que eu falo para vocês foi algo que eu vivi, minha experiência. Leio para vocês o que a Bíblia relata e falo para vocês do que eu vivi, desse amor real, verdadeiro, poderoso, que sustenta até nos momentos de dor e de sofrimento e até, se for necessário, se Deus permitir, até no leito de morte. Porque o cristão, ele sabe que a vida é para Cristo e a morte também é para Ele. Vivendo ou morrendo, somos dele. Para que ter medo? Para que ficar aflito, ansioso? Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com súplica, suplique, mas também com ação de graças. Ações de graças é uma ação. É uma ação, é uma atitude de agradecimento por tudo, porque tudo é permissão de Deus. Então creia nisso, que em qualquer situação você pode receber esse poder do alto e ele te fortalecerá, seja o que for, o que estiver no seu futuro. Não tenha medo, confie e esteja receptivo a esse poder do alto. Agora vamos para Pedro. Atos 2, de 38 a 39.
E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Aqui está Pedro com ousadia, falando perante uma multidão sobre Jesus, sobre arrependimento, voltar-se para Jesus, receber o dom que foi doado, que foi dado do Espírito Santo, poder do alto. Essas pessoas que estavam ouvindo e que aceitaram, passaram por perseguições terríveis, mas elas estavam fortalecidas com isto que foi dado a elas, o dom do Espírito Santo, poder do alto para resistir a tudo e receber a salvação eterna. Agora, aqui, esse Pedro ousado, falando de Jesus Cristo, ousadamente, com uma coragem tremenda, é o mesmo Pedro que lá em Mateus 26:69 negou Jesus diante de uma simples criada. É você! Você estava com ele! Não estava! E foi sendo questionado por outras pessoas também. Não conheço esse Jesus, não conheço. E até falou palavras impróprias. Medroso, tímido, se escondendo, negando que conhecia Jesus. Mas quando Jesus ressuscitou e procurou esse Pedro e perguntou: Pedro, amas-me? 3 vezes. Ele restaurou o coração de Pedro, restaurou a fé de Pedro. E Pedro recebeu o Espírito Santo, recebeu o poder do alto. E aí, agora estamos em Atos 2, 38 e 39, com outro Pedro. É o mesmo fisicamente, mas a sua mente, o seu coração foi renovado. Ele recebeu o dom do Espírito Santo. No mesmo físico daquele covarde, agora temos um Pedro ousado, corajoso, disposto a morrer por amor a Cristo, disposto a falar com ousadia perante quem quer que fosse. Agora vamos em Atos 3, de 12 a 21. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que estáis tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Pedro e João, eles estavam entrando no templo, e tinha um homem coxo. E ele fala: não temos ouro nem prata, mas pelo nome de Jesus, ser curado. E esse homem coxo foi curado. E agora ele está falando com ousadia, depois desse milagre, ele fala com ousadia, nesse texto que eu vou ler para vocês. Então,
varões israelitas, por que vos maravilhais disto, dessa cura milagrosa? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilato negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Falando do coxo. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Então vejam bem, esse Jesus está falando aqui que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Os tempos estão chegando, estão findando. Esse tempo está chegando. Já estamos vivendo o final dos tempos. E Jesus em breve voltará. E aqui está Pedro, com o poder do alto, falando com ousadia todas estas coisas. Agora vamos para Atos 4, já estamos acabando. Do 18... já foi lido. Vamos lá em Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Estamos falando de Atos lá dos Apóstolos. Atos 2:18. E também do meu Espírito, do Espírito Santo, derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Atos 2:33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Meus queridos, poder do alto, poder que foi derramado para que tenhamos ousadia, coragem, força, perseverança e resistência, até se for morte. Vejam bem, todos esses que eu falei eram homens falhos, mas que
receberam poder do alto e fizeram coisas maravilhosas. Esse poder é dado para nós. Precisamos ter intimidade, buscar mais e mais e mais desse poder, para que milagres aconteçam, para que situações mudem, para que conversões aconteçam, para que as pessoas se arrependam e se voltem para Deus. Você que é sal e luz no mundo, precisa mais e mais desse poder. Busque, ore mais, jejue mais, leia mais a palavra de Deus e se aproprie profundamente desse poder do alto que já está a teu dispor. Não extingais, não deixa calar a voz do Espírito dentro de você. Não se afaste, obedeça. Se você está longe, volta. Volta para os pés do teu papai. É pai. É pai, de braços abertos, esperando. Se você está longe, venha para perto. Se você está perto, venha para mais perto. Quanto mais perto você estiver, o perfume do Pai vai estar em você. Aquele cheirinho gostoso de Pai, aquele cheirinho vai estar em você. E você vai exalar o bom perfume. Um perfume agradável. Um perfume de vida. Essa é a nossa meditação de hoje. Poder do alto que está à sua disposição. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça e nos fortaleça a cada dia. Amém.